Bom dia! Bom, não sei se você vai assistir esse vídeo de manhã, de tarde, de noite, mas o bom dia é só para não perder o costume. Nós vamos falar hoje, essa aula é para o primeiro ano do ensino médio, que o assunto é sobre a pré-história, e a gente vai falar sobre a música e os seus elementos. E a gente começa falando sobre a origem da música. Primeiro que a palavra música, ela não é da pré-história, obviamente. Essa palavra música, ela vai surgir nos gregos, que é a arte das musas, e era homenagem às deusas, então esse termo só surge lá. Mas, como eu já costumo falar, o homem que é criado no mundo nasceu as 4 manifestações da arte, que é a música, o desenho, as artes visuais e o teatro. E aí a gente fala, então a música na pré-história era como a música que a gente entende hoje? Obviamente que não. O homem da pré-história, toda a arte da pré-história, ela é caracterizada pelo ritualismo. O homem fazia coisas para conseguir benefícios, né? Com certeza ele não tinha religião, mas sabia que existia uma força maior que controlava todas as coisas na terra. A árvore que crescia, o animal que reproduzia, enfim. Então, por que a gente diz que a música, além das artes visuais, que é a pintura rupestre, a música também surgiu lá? Os nossos arqueólogos, né, estudando, mostraram o quê? As evidências. Quais são essas evidências? São as imagens rupestres, né, as cenas, os desenhos nas cavernas e artefatos. Então, através desses desenhos e artefatos, a gente consegue entender mais ou menos como é que acontecia naquela época. E aí nós temos algumas imagens, né, que mostram o quê? As pessoas se movimentando em posição como se estivessem dançando, com objetos nas mãos. E esses objetos sugerem que seja algum instrumento musical. Por que diz isso? Quando você tem, por exemplo, a música, você pode ter a música, não precisa ter a dança. Mas se você tem a dança, obviamente você acaba tendo a música. E alguns desses movimentos dão a entender de que eles estavam se movimentando por alguma maneira. E artefatos também que foram encontrados. Nós temos outra imagem mostrando outras posições, né? E eles faziam essas posições como? Quando eles desenhavam, por exemplo, um bisonte, né? Desenhavam um animal porque eles achavam que iam caçar, conseguir caçar aquele animal. Quando eles faziam a estatueta feminina, a Vênus de Lendorf, por exemplo, eles achavam que a tribo seria fértil, então eles teriam o amuleto de fertilidade. Quando ele coloca imagens que parece que eles estão fazendo um culto, revenerando através de ao redor de uma árvore, estão cultuando aquilo, eles estão querendo o quê? Cultuar o alimento. Fazer com que aquilo que ele produzia, né, aquilo que ele fazia na tribo, ele conseguia o seu objetivo, que é a colheita e assim por diante. E alguns artefatos que foram encontrados, por exemplo, essa flauta, isso aqui é um osso de ave, com algumas perfurações, que foi encontrado mais ou menos há 35 mil anos antes de Cristo. Esse artefato foi encontrado numa caverna do Danúbio. Danúbio é um rio da Alemanha, e nessa caverna foi encontrado esse instrumento, que é o mais antigo. Então acredita-se o quê? Que o homem fazia esses instrumentos já. Agora, qual é o objetivo desse? É a imitação. Como é que o homem da pré-história conseguia fazer o desenho na parede da caverna, fazia um ritual? Ele fazia por imitação. Ele não tinha o som musical de palavras como a gente interpreta hoje, ou o som musical como a gente diz que é a música, que é o conjunto de notas harmônicas, que tem um sentido, que você ouve e consegue classificar. Isso não existia, mas ele imitava a natureza. Então ele imitava os sons de animais, ele imitava os sons da natureza de modo geral, para poder ter o seu benefício e os benefícios que eles precisavam, que era o alimento, era a reprodução e era o abrigo. Então, para ele se livrar de algum perigo, ou para ele conseguir alguma coisa na questão da alimentação, ou então da reprodução. E quando a gente, por exemplo, hoje vai imitar um animal, né, a gente ouve um animal, a gente vai imitar o nosso cachorro, por exemplo. A gente diz, isso aí não é música, esse som não é música. Mas quando a gente ouve um pássaro,
O som do pássaro, você diz, é o canto do pássaro. Por quê? Porque aquilo que o pássaro reproduz, a nota, o som que ele reproduz é muito mais harmonioso do que um outro animal qualquer. Então, as flautas, acreditamos que, os arqueólogos acreditam que essas flautas eram justamente para tentar reproduzir o som desses animais. E nos livros de história da arte, que está falando da flauta, 35 mil anos, esse arqueólogo, que foi o que descobriu isso, e o nosso Roland de Candé, no livro de História Geral, ele vai dizer que ele define, ele resume os períodos da música, os sons, na pré-história. Então ele vai dizer que os primeiros seres humanos faziam o quê? Batiam bastões, tinha a própria percussão corporal, o corpo também é som, quando você tange o seu corpo, você também produz som. No Paleolítico, eles ainda são nômades, ainda estão de canto em canto, não tem a sua parada fixa, mas esse desenvolvimento de gritos e imitações dos sons, ele já define, que eles já tinham essa capacidade cognitiva de identificar altura, intensidade, timbre e duração, que são os 4 elementos do som que a gente vai falar daqui a pouco. E no Neolítico, que eles já são sedentários, que eles já estão plantando, que eles já estão criando alguns animais, eles já começam a trabalhar instrumentos, membranofone, cordiofone, aerofone, parecido com os instrumentos que nós temos na atualidade. Então aqui tem alguns instrumentos, que foram encontrados. Esse seria um membrofone, uma membrana esticada num tronco oco para produzir um determinado som. E aí nós vamos então agora para os elementos do som. Quais são os elementos do som? 4. Timbre, altura, intensidade e duração. O que é um timbre de som? Alguns historiadores dizem que é a cor do som. Eu gosto mais da definição de dizer que é a identidade do som. Você pode ter 2 pessoas gêmeas, iguais, idênticas. Se você passar a digital de uma pessoa, de um dos irmãos gêmeos idênticos, e passar a digital do outro, a digital é diferente. Não existe o som igual. Então o timbre é a identidade, é aquilo que define qual é o som que você está ouvindo. Por exemplo, eu tenho aqui um violão, e se eu tanger esse violão, você vai dizer que é um violão. Eu tenho aqui um teclado, eu vou tanger o teclado e você vai dizer que é um teclado. Ou outro instrumento qualquer, flauta, sax, tambor e assim por diante. A voz das pessoas, a minha voz é diferente da voz das vozes das minhas colegas. Então você identifica pelo timbre. A altura de som vai distinguir os sons agudos dos sons graves. Então eu tenho sons graves, eu tenho sons médios e eu tenho sons agudos. Como é que esse som pode ser grave, médio e agudo? E aí você vai definir isso pela vibração, A vibração aí a física, que estuda melhor isso, vai dizer como é que são, quanto de vibração o ser humano escuta, o animal escuta, ou o ultrassom, que são outras maneiras de vibrar. O som é vibração. Vibrou 2 corpos, você tem o som. Quanto maior a vibração, mais agudo é o som. Quanto menor a vibração, mais grave. Por exemplo, no violão, eu tenho a corda de cima do violão, ela é mais grave. A corda de baixo é mais aguda. Por quê? A corda de cima, ela é mais grossa. Quando ela é mais grossa e eu tanjo, ela vibra menos, é mais grave. A corda de baixo é mais fina, então ela vibra mais. Se ela vibra mais, o som acaba sendo mais agudo. E nós temos a intensidade. A intensidade é a força do som. A intensidade também se dá na física como amplitude, é a quantidade de som. Então eu posso ter um som forte, ou eu posso ter um som fraco, dependendo da força que eu imprimo naquele instrumento. E a duração, por último,
que é o tempo da música, é quanto que o som fica no seu ouvido. Então eu posso ter uma nota curta ou eu posso ter uma nota longa. E essa duração ela vai estar intimamente ligada com o ritmo da música. Se eu modifico o tempo da nota, eu acabo modificando o ritmo da música. Então, por exemplo, vou apagar aqui. Por exemplo, se eu tenho esta música muito conhecida, eu toco dessa seguinte maneira. Ela tem um ritmo, mas eu posso trocar o tempo dessas notas, eu faço um outro ritmo. E aí eu tenho uma outra música, a mesma melodia, são as mesmas notas, mas o tempo da música mudou, o ritmo então vai mudar por conta desse tempo. E assim a gente vai encerrar. Eu só vou tocar aqui para vocês uma música que a gente costuma tocar aqui para as nossas crianças, para você ver o ritmo da música.